Olá, bem-vindos ao podcast Distrito Criativo de Santa Maria. Aqui a gente fala sobre cultura, identidade e economia criativa. Esse é um projeto de cidade de tríplice hélice que visa participar do crescimento de Santa Maria. Eu sou o Ruivo, eu sou o Cadu. Eu sou o Alexandre e esse é o Pode Criar. Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar! Hoje a gente traz o professor Jorge da Cunha, da UFSM, professor titular da universidade, que atua no Departamento de Fundamentos de Educação e nos programas de pós-graduação em História, do mestrado profissional em Ensino de História e pós-graduação em Educação, e é doutor em História Medieval e Moderna Contemporânea pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e graduado em Estudos Sociais, História, Geografia e Educação Moral pelas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, a atual Unisc. E hoje nós vamos falar então sobre a formação da cultura de Santa Maria a partir das imigrações. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Como o senhor está? Muito obrigado, Ruivo, Cadu e Alexandre. É um prazer estar aqui e conversar com vocês, fazer esse diálogo sobre essa temática, exatamente porque em experiências como esta eu sempre aprendo. Muito obrigado. A gente te agradece. E te perguntar, em Santa Maria tem uma cultura, uma identidade própria, e de onde vem essa cultura e essa identidade? Santa Maria é uma localização, né, estratégica, né, da luta pela posse entre espanhóis e portugueses deste território que hoje representa o território do estado do Rio Grande do Sul. Esta foi uma região sempre disputada por quase 200 anos, não raro de forma agressiva, né, por portugueses e espanhóis durante o período colonial. E a localização de Santa Maria, ela diz exatamente a isso a sua significação, né? As fronteiras dos vários tratados, né, especialmente do Tratado de Madrid, elas passavam por aqui, né? E na parte norte do que é hoje o município de Santa Maria, estavam os portugueses cuidando da fronteira. E na parte sul, os espanhóis fazendo a mesma atividade estratégica. E Santa Maria, ela nasce, né, da localização e da constituição de famílias, principalmente com mulheres indígenas, né, ou quilombolas, que vão produzir a população de caráter português e espanhol, que mais tarde dá origem ao que é a aldeia, e hoje a cidade, e hoje também a região de Santa Maria. Tá, e quais são os formantes da cultura de Santa Maria e qual imigrações elas formam, assim? Tipo, tem alguma mais específica, dizendo assim, bem geral? Ruivo, eu acho que aqui a gente tem, nessa tua pergunta, uma questão extremamente importante, sabe? A nossa população de Santa Maria, ela não é caracterizada por esta ou por aquela cultura, né, de imigrantes. É bom a gente lembrar, por exemplo, que a palavrinha gaucho, né, significa esquerdo, canhoto, e vem do latim e depois do espanhol mais antigo. E significa aqueles que nós não reconhecemos, né? É bom lembrar que até gerações anteriores, canhoto era um problema, né? Hoje nós superamos essa discriminação. Mas a palavra gaúcho nasce da palavra gaúcho. O que era isso? Portugueses e espanhóis vêm para essa região para defender a disputa do território entre o Reino de Portugal e Espanha, mas acabam vindo sozinhos, sem as suas mulheres que ficam na Espanha e em Portugal, né? E aqui tem relações sexuais com as mulheres indígenas, dos vários grupos e das várias culturas que habitavam essa região do que é hoje o território do Rio Grande do Sul. Os filhos dessas mulheres não eram reconhecidos nem como espanhóis, nem como portugueses, e eram considerados e justificados como canhotos, ou seja, gauchos, que fiquem por aí. Não vou levar, né, para Portugal, para Espanha, e a minha mulher vai me odiar. E parece uma piada, mas é o que dá nome à nossa própria cultura hoje, né, a cultura dos gaúchos. Então, o que caracteriza a população da nossa região, isso eu acredito que se mantém até o tempo presente, é a absoluta diversidade, né?
E há uma grande contribuição também de quilombolas. É bom lembrar que em várias regiões aqui em torno de Santa Maria a gente vai encontrar, né, registros de quilombos ou de escravos que fugiram e se protegeram e desenvolveram culturas quilombolas, né? Eles são a base da constituição da população e depois os imigrantes alemães, descendentes, a primeira e a segunda geração dos primeiros imigrantes alemães da colônia de São Leopoldo, fundada em julho de 1824, que também vem para cá, né, para estimular o desenvolvimento do comércio, e mais tarde, principalmente italianos, igualmente judeus, japoneses e principalmente espanhóis. Você comentou que diversos povos vieram para essa região, e qual o legado que eles deixaram? Quais foram as consequências desses povos virem para essa região? Eu acredito que nós precisamos aqui, em relação à tua pergunta, Cadu, justamente repensar o sentido que nós damos para a história. A história não é uma reprodução de um modelo do passado. É a recuperação de nossas memórias para significar o nosso presente. E quando a gente recupera, por exemplo, a história da nossa região aqui, a gente necessariamente, a partir dessa consciência, a gente desenvolve um respeito à diversidade. Nenhuma cultura é melhor do que outra cultura. Juntos, em nossa diversidade, nós garantimos nosso presente, significando, através do diálogo, nossa existência. E garantimos a humanidade no futuro. Tá? E eu acho que há um exemplo aqui em Santa Maria e que nós precisamos recuperar a diversidade de nossas culturas na formação dessa região, no que diz respeito à sua população, com uma ação política, e a palavra política aqui não é partidária, nunca, né? Ela diz respeito à polis, ou seja, a nossa condição de viver juntos, respeitando quem nós somos. E cada uma das diferenças é um valor, né? Que pode contribuir para o valor de toda a sociedade local. É muito interessante pensar nisso, né? Que o Brasil foi construído por conta das diversas culturas, diversos povos que vieram para cá, e em Santa Maria representa muito isso. Eu sou de Minas, eu não imaginava que teria imigrantes japoneses, por exemplo. A gente tem uma visão que seria muito mais italiana e alemão. É curioso pensar que nessa cultura nossa, daqui do Rio Grande do Sul, os povos como os quilombolas, indígenas e os próprios japoneses tiveram uma grande importância, né, pelo desenvolvimento disso. Muito interessante, hein? Aqui, inclusive, a gente tem a Vila Belga, né, como conhecida, e a gente percebe que a população em si não sabe muito também sobre a vila e sobre as imigrações possíveis que tem aqui no Rio Grande do Sul. E como o Cadu falou, acabam trazendo mais a questão de italianos e alemães. E eu queria saber do senhor, particularmente, qual a importância da Vila Belga para a cidade e como é que o senhor acha que a Vila Belga pode influenciar na população, para que a população conheça um pouco mais das outras imigrações que tiveram aqui, não só de italianos e alemães? Ele falou da Vila Belga também, mas também a gente tem muitos povos indígenas também, a gente tem muitas aldeias aqui, né? A gente tem acho que 2 aldeias, Santa Maria, né? Que eu praticamente não sabia, eu descobri pra cá quando eu vim pra cá e fiz um trabalho sobre isso, que eu tive que pesquisar. E então são aldeias que ficam um pouco distante, não tem muito acesso, eles também não têm muito acesso pra cá, né? Então tem essa dificuldade maior da gente poder chegar até essa cultura ou essa cultura chegar até a gente, né? Então também complementar essa pergunta nessa tua, se puder responder uma ou depois a outra, ou juntar as duas, vai ser ótimo. Legal, obrigado, Alexandre e Rui, pelas reflexões e perguntas de vocês dois agora. Sabe do que eu pensei? Eu pensei que nós deixamos registro na natureza, nos relevos, nos prédios que nós construímos, né? E eles são necessários à nossa memória. E eu lembrei de uma atividade que eu fiz na semana passada, lá no Vale do Alto Taquari, no município de Imigrante. Um grupo de professores pediu que eu falasse sobre a origem do município Imigrantes, que tem um centro urbano de imigrantes alemães que vieram para a colônia do Arroio Seco, que hoje chama da Seca, e associaram, né, um distrito do então município de Montenegro
que se chama hoje Bairro de Daltro Filho, que é de imigrantes e descendentes de imigrantes italianos, né? E eu disse, eu acho que na tarde a gente podia fazer uma coisa diferente. Não uma conferência, uma palestra sobre a história do município imigrante, mas caminhar 3 quilômetros numa estrada de chão que fica no distrito de Serrinha, aqui no município de Imigrantes. E nós caminhamos durante quase 1h30. Vários lotes estão abandonados, casas abandonadas, porque hoje a agricultura não é mais desenvolvida com a mão de obra familiar e, curiosamente, a floresta, né, ela se recuperou. E nós encontramos eucaliptos, acácias, pinos eliotes e cinamomos, que são nomes, né, de árvores que não são da floresta amazônica, né? Mas que caracterizam aspectos históricos. Por exemplo, o cinamomo veio com os portugueses, né, porque ele perde as folhas no outono e no inverno. Então, durante a primavera e o verão, ele protege a casa com sombra, né? E eram plantadas na frente da casa ou em lugares de trabalho. Assim. Nossa, interessante. Exato. E no inverno, então caem as folhas e a gente tem o sol lá aquecendo a casa e daí por diante. Porque naquela época não existia lá energia elétrica, aquecedores, essa tecnologia que nós temos e que caracteriza a nossa vida cotidiana hoje. Eucaliptus, né? É uma árvore, né, grande consumidora de água. A gente calcula que por dia, né, sejam 20 a 40 litros que cada pé de eucalipto absorve do solo, da profundidade do solo, e que caracteriza a vegetação da Austrália e da Nova Zelândia, e que foi trazida para cá por uma empresa da British American Tobacco, dos estados da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Por isso ela chama British American, né? Britânica e americana, para a produção de papel. E na região do Vale do Rio Taquari, onde fica o município de Imigrante, né, eles criaram a primeira empresa aqui no Rio Grande do Sul. A primeira empresa no Brasil foi lá no Espírito Santo, ela existe até hoje, chama Piraí, né? E hoje o bairro lá em Lajeado chama Piraí, e eles construíram a fábrica de papel e começaram a plantar eucaliptos. Só que o nosso clima aqui, né, tem um inverno rigoroso e o eucalipto não cresce como cresce no Espírito Santo, e a empresa foi embora. E o pessoal disse, nossa, olha o que a gente está vendo na natureza a respeito da história. Eu disse, tem mais um aí. Estão vendo aquela que parece um pinheiro ali? Chama Pinus elioides. Aqui em torno de Santa Maria tem muito disso, pinos, né? Uhum. E isso foi introduzido nos anos 70 como um presente, né, do governo americano para a produção de madeira e compensados aqui no Brasil e a indústria de madeira e compensados, né? Só que é uma árvore muito, muito perigosa, né? Porque ela destrói. Se um dia a gente caminhou por alguma região com pinos elioides, a gente vê que em torno, embaixo da árvore, não tem nada, né? Ela é um grande parasita vegetal. E as pessoas ficaram extremamente surpresas com relação às fontes que levaram a gente a refletir sobre a história. Não precisam ser arquivos históricos, não precisam ser museus, que eu defendo, que devem ser guardados, preservados. Com né? certeza. Não são apenas as fontes virtuais. Se nós interpretamos a natureza, por exemplo, a vegetação, as árvores que estão voltando a cobrir todas as serras ali da região do Vale do Rio Taquari, a gente tem ali também história. Né? Então, a preservação das fontes ela é fundamental para que a gente recupere a memória, produza consciência e viva na diversidade a partir do diálogo. Você comentando sobre essas plantas que vieram para cá, me lembrou por alto assim, o caso do javali, que não é um animal nativo do Brasil e que está causando diversos problemas também, né? Só nível de comparação que me deu esse gatilho. Uma coisa, o que os imigrantes vieram buscar aqui? O que eles, além desse tratado de Madrid, que eles vieram defender os interesses da coroa portuguesa e espanhola, tiveram diversos períodos que eles vieram para cá. Quais foram
os principais motivos? O que eles vieram fazer aqui? Em 2024, né, no mês de julho, nós vamos comemorar os 200 anos do início da imigração estrangeira no Brasil independente. Porque durante o período chamado Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve, entre 1808 e 1821, né, se começa com a colonização, especialmente ali perto da então capital, que era o Rio de Janeiro, né, do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarve. E esses agricultores, colonos, né, como nós usamos esse conceito aqui na cultura brasileira, imigrantes, eles fogem da pobreza, eles recebem terras para cultivar, para fazer artesanato e para desenvolver o comércio. Isso nesse período de 1808 a 1821, né, Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarve, né, quando a coroa portuguesa foge de Portugal em função da invasão, né, do poder francês, do Bonaparte, que invade ali, eles fogem para cá, né, o Brasil deixa de ser colônia já em 1808, é uma coisa que normalmente a gente não encontra nos livros didáticos, né? E depois, em 22, ele se torna um país independente em função de um golpe civil-militar de Dom Pedro I, que não quer perder, né, o poder sobre um território tão estratégico, tão importante quanto é o território do Brasil, né, e não quer repetir o que está acontecendo em todas as demais colônias espanholas que se tornam repúblicas, né? E Dom Pedro I, que era o herdeiro da coroa portuguesa, torna o Brasil independente, para se tornar aqui o primeiro imperador, né? E aí acontece uma questão que nós conversamos antes da nossa conversa que está sendo gravada agora, né? A imigração para o branqueamento da população brasileira. Os britânicos que apoiaram a independência brasileira, que aconteceu em setembro de 1822, eles querem acabar com a escravidão, né, de negros africanos que caracterizava a economia brasileira. Exatamente pelo fato de que escravos não ganham salários, quem não tem salário não consome, e isso impede o desenvolvimento do comércio, que era de grande interesse dos britânicos, que estavam iniciando o período que a gente chama de industrialização mundial capitalista do período moderno, não é? Se o Brasil se tornar independente e nós o apoiarmos, dizem os britânicos, é preciso que eles consumam, sejam consumidores, né, dos produtos que nós estamos começando a industrializar e vamos exportar para o mundo inteiro. E eles forçam, né, o governo brasileiro a acabar com a escravidão. E a primeira decisão do Dom Pedro I é: vamos branquear a população, né? Vamos trazer imigrantes europeus, né, para que a gente se torne, já que nós somos uma potência econômica, né, é uma frase do Dom Pedro I, éramos mesmo na exportação de açúcar, café, né, e carne salgada. Nós precisamos tornar o nosso país parecido com os países europeus. E isso diz respeito ao branqueamento. E isso leva, então, às políticas de imigração e colonização com europeus que fogem da Europa, da pobreza e da fome, e aqui recebem terras gratuitamente para começar um novo processo econômico de produção de alimentos, por exemplo, do qual o Brasil era muito independente, mas que não fossem concorrentes dos grandes latifundiários, né, da elite brasileira naquele período. Quando tu fala sobre escravos, eles seriam só povos africanos ou teria tipo outros povos também que eram servidos como escravos também? Só os africanos, né? Só os africanos? E os pobres europeus que migram para cá, né, para branquear a população brasileira, como uma política do que nós chamamos de Primeiro Império, da independência até 1831, né, são pobres que deixaram de ser servos feudais na Europa, por exemplo, na Prússia só no começo do século XIX, né, e que deixando de ser servos ou se tornam operários, que trabalham 6 a 7 dias por semana, né, 14 a 16 horas por dia, que exploram a mão de obra feminina e infantil, né, mas que só têm o que precisam para se alimentar, não para resolver seus problemas de extrema pobreza. Então a imigração às vezes é uma solução
para essa população extremamente pobre do início do período industrial europeu no centro da Europa. Tu disse sobre esse embranquecimento que teve na época de trazer os imigrantes para cá. E como tu vê esse embranquecimento naquela época, hoje em dia? Tu acha que isso afeta hoje em dia? Tem algum legado deixado? E quais seriam? Eu acho que é por isso que eu estou defendendo de novo a nossa memória histórica, né? Exatamente para que a gente não entre no folclore como uma história de verdade. Folclore é uma invenção, né? Se a gente pensar, por exemplo, no tradicionalismo gaúcho, né? Ele é uma invenção. As roupas das mulheres não eram o que as mulheres usavam de verdade, né? Quando elas cuidavam das propriedades, quando os maridos estavam envolvidos na defesa do território, na luta, na guerra, né? Nos conflitos militares. E então o tradicionalismo gaúcho é uma invenção. Não é nenhum problema. Bons bailes, boa cultura, mas não é a história. O mesmo eu digo da história da imigração, né? Não tem nada a ver com a Oktoberfest, né? As festas germânicas do mês de setembro, por exemplo, né? Que fazem referência à reprodução de uma festa de aniversário do imperador do Império Bávaro, que hoje nós chamamos de Baviera, que é um dos estados que compõem a Confederação Germânica, né? Imigrantes da Baviera são 0,05% dos imigrantes que vêm ao Brasil. Então não tem nada a ver com a história. Então eu acho, em relação à tua pergunta aí, Ruivo, essa questão de festa é festa, história é história. Ela nos produz consciência e essa consciência nos faz respeitar a diversidade. Nós somos a mesma genética, nós temos a mesma origem, né? A partir do conhecimento genético científico, nós sabemos que nós somos descendentes de 12 mulheres que sobreviveram à última glaciação, levando os seres humanos que surgiram como uma espécie genética na África a se espalhar pelo mundo e ter características aparentes distintas, mas não genéticas. Independente da cor da nossa pele, independente da nossa imagem, nós somos únicos. Né? E nós só sobrevivemos em função de viver juntos em nossa diversidade. Né? E eu acho que isso é muito importante quando a gente fala, né, da consciência sobre quem nós somos na região de Santa Maria. É muito legal ouvir o que tu tá falando e aprender um pouco, porque eu, sinceramente, não sei se os guri concordam, mas o que eu aprendi de história no fundamental, no médio, talvez não é nada do que eu aprendi para poder... Estudei um pouco para poder estar aqui falando contigo, ou tô te escutando agora, né? Então isso me deixa um pouco, tipo, muito feliz de estar aprendendo e sabendo. E tem uma dúvida na minha cabeça quando tava falando ali, sobre a questão quando... Se eu falar uma coisa errada, tu me corrige, tá? Mas tu disse que quando teve aquela lei, né, de proibir o vinho dos escravos para cá, o que aconteceu com os escravos que já estavam aqui? Eles foram deportados de volta? Eles puderam seguir aqui? Teve alguma coisa nesse estilo ou não? Nos arquivos históricos britânicos, né, e também no Arquivo Nacional Brasileiro, nós encontramos documentos britânicos relacionados exatamente a isso, né? Relacionados ao fim do tráfico e ao fim da escravidão. E fazendo, inclusive, sugestões ao governo brasileiro de que os escravos abolidos fossem devolvidos à África. O que não acaba acontecendo porque o Brasil é o último país escravista, uma vez que a nossa escravidão de negros africanos aqui no Brasil só acaba em 1888, né? E instiga, né, o golpe civil-militar que leva à proclamação da República pelos grandes proprietários, que são a elite econômica brasileira, com o apoio dos militares. É como se a decisão, né, da princesa Isabel de acabar com a escravidão fosse um grande prejuízo econômico. Então, eles expulsam, né, Dom Pedro II e a família dele para a França e instituem um novo governo que passa a caracterizar as vontades e os interesses da grande elite brasileira naquele período de passagem do século XIX para o século XX. Né? E a ideia era essa. Né? O Brasil continua sendo uma potência,
do ponto de vista econômico e fornecimento principalmente de matérias-primas, né? E também mais tarde se torna um país grande consumidor de produtos produzidos em vários lugares do mundo, né? A história é movimento, mas é bom a gente lembrar do passado para a gente entender o presente, como eu já repeti várias vezes aqui para vocês, né? Mas isso acaba não acontecendo com a abolição da escravidão. A discriminação passa a ser também uma ação política dos governos do que nós chamamos de Primeira República, né? Por exemplo, os negros libertados não podiam ir para as escolas, né? Eles deviam continuar sendo, entre aspas aqui, ignorantes para que pudessem continuar a ser explorados como uma mão de obra barata. E isso vai na direção da tua questão aí, Ivo. Isso ainda está presente na relação que nós estabelecemos. Não é a cor da pele de alguém que faz alguém melhor, mas a imposição que parece econômica, né? Nós enriquecemos, nós governamos e nós impomos a nossa vontade sobre a maior parte da população. E eu acho que essa é a grande importância da discussão que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós temos que reconhecer que é um grande valor a nossa diversidade. E nosso reconhecimento se dá através do diálogo de nossas diferenças. E é isso que nós precisamos construir, senão nós não teremos futuro para a humanidade. Porque nós vamos destruir o ambiente, nós vamos centralizar nossas relações nas questões econômicas e na imposição, né, de modelos de classe, o que não significa que a gente tenha garantia de futuro para a humanidade. Então, Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? desculpa te interromper, mas entra uma questão de dívida histórica também, né? Quantos imigrantes vieram para cá, eles ganharam a terra deles, uma forma de... Os pobres europeus vieram para cá ganhar essas terras, enquanto os escravos libertados aqui no Brasil foram escanteados, né? Aí foi assim que surgiu as favelas e tal. E também desenvolve uma certa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem, de não valorizar sua própria cultura, sua própria troca de informações, como tem diversos povos que vieram para cá, e só exaltar e valorizar a cultura externa. E emenda uma outra pergunta, culturalmente falando, como você vê Santa Maria em respeito à imigração com as consequências e suas heranças? Eu acho que nós podemos, aqui em Santa Maria, ser um grande exemplo da convivência na diversidade, recuperando a importância de todos os jeitos de viver, de ter sua cultura, de escolher sua religião e viver juntos, né? Eu acho que esse é um modelo, talvez, que a gente precisa experimentar na nossa região, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente e no planeta inteiro. Porque senão nós estamos no lugarzinho em que nossos pés pisam, contribuindo para o fim da humanidade, né? Eu acho bem importante isso que você colocou aí, Cadu. Muito legal. Tu disse que Santa Maria pode se tornar um grande exemplo, né, por essa diversidade. E tu acredita que a universidade, seja por causa da universidade isso, ou antes mesmo da universidade já poderia citar esse exemplo que a gente pode se tornar? Eu considero a educação em todos os seus níveis, né? Da pré-escola, do ensino básico, do ensino médio, mas também do ensino universitário, extremamente importante. É o conhecimento que nos liberta. É o conhecimento que faz com que a gente produza consciência sobre quem nós somos individualmente, homens, mulheres, brancos, pretos, pobres, ricos, desta ou daquela cultura, né? Mas também este conhecimento é a garantia de que nós vamos reconhecer a diversidade como um valor e que nós vamos estimular o diálogo e nós vamos criar um novo conceito de vida política, vida comunitária, vida social e desenvolvimento da cultura como uma garantia de futuro para a nossa condição individual e coletiva. E até por ser uma cidade universitária, aqui a gente tem diversas culturas e pessoas de muitas regiões do Brasil com culturas diferentes, que a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, com diversas culturas que são diferentes umas das outras, né? Então, eu acredito que Santa Maria, principalmente por ser uma cidade universitária, pode trazer um pouco mais do que outros lugares do país, que a gente vê que tem culturas mais enraizadas. Justamente isso que tu acabou de citar, né? Que a diversidade que nem a gente está comentando aqui. E eu acho isso interessante.
Eu acho um barato esse teu comentário aí, Alexandre, exatamente pelo fato de que se eu só repetir o que os meus pais acreditavam, que só repetiram o que os meus avós acreditaram, né? E daí por diante, eu não serei um humano. Eu serei quase um robozinho, assim, né? Só vou repetir essa cultura, essa crença, essa fé e daí por diante, né? É a diferença que produz em nós estranhamento. É o estranhamento que nos coloca em movimento. E é o movimento que é a única garantia da nossa existência, nossa felicidade, porque nos realiza, né? E quem fica na sua, só pisa nesse chão, só acredita nisso, naquilo, tá ferrado. Vai ser trocado por robô, com certeza, no futuro. Eu quero anotar isso depois, porque eu acho que isso daí é uma filosofia de vida aí. É bem provável. Continuando nesse assunto, parando para pensar, Santa Maria é uma cidade que tem muita imigração de outros povos. Tipo, igual eu sou de Minas, estou fazendo uma universidade aqui. Vejo bastante militares também que vêm de diversos cantos do Brasil. Tem colegas nossos que vêm de São Paulo, do Espírito Santo, enfim, de diversos estados, né? Essa forma que os povos tudo brasileiro, mas de diversas regiões vêm para cá e somam nessa cultura também, né? De diversidade, com outros hábitos, outras culturas, outros linguajar, outro tudo, né? Eu acredito que isso seja muito importante para a evolução da cultura e da diversidade, valorizar isso também. E um exemplo da nossa cultura para outras culturas de outras regiões, né, e de outros estados brasileiros, sem dúvida nenhuma. Né? A gente tem que entender também, né, que assim, a localização, né, geográfica de Santa Maria, ela é uma estratégia, né? Nós temos cálculos demográficos de que, por exemplo, daqui a 30 anos a população gaúcha vai estar reduzida a cerca de 9 milhões e 500 mil habitantes. Metade dessa população vai estar com mais de 60 anos. 8 de cada 10 habitantes vai estar morando entre Porto Alegre e Caxias do Sul, que é a região industrial do Brasil. E o que é que isso tem a ver com Santa Maria? Né? A população que deixa a metade sul, que está relacionada com a produção de arroz, de trigo e de milho, por exemplo, ela primeiro chega em Santa Maria. Aqui ela precisa ser bem recebida. Aqui ela precisa ser estimulada, né, ao papel da formação educacional, por exemplo. Né? Mas a nossa população aqui também é estável. Né? Nós nunca chegamos aos 300 mil habitantes em Santa Maria, apesar de desejar isso já há 20, 15, 10 anos atrás. Né? Nós estamos em torno de 280 mil e parece que está fixado, assim. Porque muita gente fica aqui, se forma aqui e busca outras alternativas profissionais aqui na região entre Porto Alegre e Caxias, onde, com certeza, né, daqui a 30 anos vai se concentrar 80% da população gaúcha. É a nossa história. Precisamos refletir também sobre o futuro. E daí a grande importância, né? É bom viver aqui? É bom viver aqui se a gente der sentido para a nossa vida aqui, né, na relação e na experiência e na importância de todas que nós somos. Comentando então mais um pouquinho sobre a questão da imigração, tu até falou as tendências das pessoas morarem aqui. Só tenho uma última pergunta então, por que a gente vê tanta imigração de italiano e alemão para cá e a gente vê que outras culturas que também imigraram para o Brasil, mas foram buscar outras regiões mais ao norte do Brasil e os italianos e alemães vieram para cá? É questão cultural, questão climática, o que tu vê em relação a isso? A colonização alemã, né, no Brasil, ela inicia em julho de 1824, como falei antes. Ela é interrompida em 1831, quando Dom Pedro deixa o Brasil e a gente entra no que a gente chama de período regencial, que geram inúmeros problemas, inclusive muito violentos e militares em regiões do que era o Brasil então. Em 1835, o Rio Grande do Sul se torna uma república independente, a República Farroupilha. Em 1845, faz um acordo com o Conde de Caxias, que depois vira Duque de Caxias, né?
que era um grande diplomata e chegou durante quase 6 a 7 meses a ser o presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que é esse território do estado do Rio Grande do Sul, e restabelece a vinculação do Rio Grande do Sul com o que a gente chama de Segundo Império Brasileiro, quando Dom Pedro, com seus quase 16 anos, assume, né, o cargo de imperador do Brasil. Uma das coisas que acontece logo em seguida é a transformação da Lei de Terras, né? O estado do Rio Grande do Sul, que chamava então província, e dada a experiência do que aconteceu com a colônia de São Leopoldo, que hoje é o município de São Leopoldo, mas que antes eram os vales dos Rio Caí e Rio dos Sinos, né? Estimula a criação de novas colônias. A segunda colônia é a colônia de Santa Cruz, que hoje chama Santa Cruz do Sul, e depois Aguda, que chamava Santo Ângelo, né? Distritos das cidades tradicionais gaúchas, de portugueses açorianos principalmente, que sofreram muito, né, com esses 10 anos de guerra que caracterizou a República Farroupilha entre 1835 e 45. Mas as colônias sobreviveram, né? A colônia de São Leopoldo sobreviveu, porque a população lá até se dividiu, né? Pela República ou pelo retorno ao Império, mas desenvolveu o artesanato, que usava o couro, e a ferraria, né, que produzia armas, facões e aquelas ferramentas vinculadas com a guerra, a Revolução Farroupilha, e alimentos, e desenvolveram o comércio. E sobreviveu. Ou seja, a colônia de São Leopoldo sobreviveu à Revolução Farroupilha, ao contrário de todas as demais cidades do então Rio Grande do Sul. E isso estimulou o retorno da imigração e essas que eu citei aí. Mas em função do que estava acontecendo nos Estados Unidos, né, em 1850 aqui surge a Lei de Terras. E a terra não é mais um bem da coroa que destina gratuitamente para imigrantes. A terra agora precisa ser comprada e vira um grande negócio, né? Porque a elite brasileira, latifundiária, ela toma conta das terras devolutas e transforma essas terras devolutas em colônias privadas, que são o que caracteriza hoje o Vale do Rio Pardo, o Rio Pardinho, o Vale do Taquari, várias outras regiões, inclusive no sul, ali perto de Pelotas, São Lourenço, Rio Grande e daí por diante, né? E vira um grande negócio. Os que enriqueceram como comerciantes em São Leopoldo, terminada a Revolução Farroupilha, eles vêm para Santa Maria, por uma região muito simples. Nós levamos alimentos para lá e compramos, né, a matéria-prima do sul, né? Na verdade, são 5 a 7 famílias, né, de origem alemã, a segunda e a terceira geração da colônia de São Leopoldo, que caracterizam o que a gente chama de imigrantes alemães em Santa Maria, né? Os italianos já vêm depois dentro das colônias privadas, né? E que caracterizam o que nós chamamos de quarta colônia. Então, acho que é bem importante alguns projetos que estão desenvolvidos com o envolvimento de várias universidades, várias associações e daí por diante, para que a gente reconheça. Essa região sempre foi habitada por indígenas de diferentes culturas, depois por quilombolas de diferentes culturas africanas, depois por imigrantes, né? E nós precisamos recuperar essa memória para reconhecer nossa diversidade como um valor, talvez, o que você disse, o exemplo do que pode ser Santa Maria, né? Para que a gente seja um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. Tem uma frase que eu gosto bastante, eu acho que se encaixa muito aqui, que ela diz assim, que a gente precisa reconectar o passado para poder aprender com nossos erros e acertos para que a gente possa evoluir como pessoas, né? Eu acho que é bem isso que tu disse. Eu tô muito feliz, eu agradeço a tua participação aqui com a gente, porque eu aprendi muito, eu acho que meus colegas também aprenderam muito. Demais. E a gente tá muito feliz que tenha topado e participado com a gente gente desculpa por qualquer coisa. E quiser falar alguma consideração final aí, mas a gente tá muito, muito feliz com a tua presença aqui e poder passar um pouco dessas informações, porque a gente fica com tanta cabeça fechada, sempre no nosso mundo e não estoura a nossa bolha, né? E é muito bom a gente conseguir ver essas coisas de fora pra gente poder, tipo, refletir na gente mesmo, assim, sabe?
poder perceber, nossa, às vezes eu não sabia disso, às vezes uma palavra a gente não sabe por que significa, né, e tem todo esse significado. Então eu te agradeço muito por esse conhecimento e por essa experiência. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui, Rui, e Cadu e Alexandre. E sabe do que eu lembrei agora? Porque eu aprendi com as perguntas que vocês fizeram, com as coisas que eu acabei falando aqui, e até repetindo, né? É uma metáfora. E a minha história de vida é bem interessante, assim. Meu pai e minha mãe são da chamada Revolução Demográfica, né? Que acontece nos anos 60 e 70 do século passado, em que 8 de cada 10 camponeses, né, agricultores, familiares, deixam o campo e vão viver em cidades. Meu pai e minha mãe fazem isso. Eu nasci na Constance Piquet. Como que é o nome? Linha Marechal Deodoro, linha Constância, mas é assim que o povinho de lá até hoje fala Constance Piquet, né, Picada Constância, em alemão, né? E eles vão morar na cidade de Roca Salles. Depois, menos de 2 anos, eles se mudam para Encantado. Depois, 1 ano e meio depois, eles se mudam para Estrela, né? E depois para Lajeado, onde eu cheguei com 5 anos. E eu cresci em Lajeado, né? Que é uma cidade hoje muito diferente da que eu tenho na minha memória da minha infância, né? Com 15 anos, meu pai vem conversar comigo e diz, olha, agora se tu quiser tu pode parar de estudar, porque tu tá terminando o ginásio. Naquela época era primário e ginásio, né? Mas tu precisa trabalhar para o teu irmão João Carlos e teu irmão José Paulo, que é o mais novinho, caçula. Eles estão crescendo e a gente precisa ter mais dinheiro para comprar comida. Então tu vai ter que trabalhar. E eu com 15 anos comecei a trabalhar nas casas americanas, que ainda existem em Lajeado. Foi uma experiência muito interessante, né? E eu decidi continuar estudando. Eu fiz o 2º grau, que chamava assim naquela época, em função da reforma educacional de 1968, e estudava à noite. Então trabalhava de dia, 8 horas por dia, e de noite fazia o 2º grau. E foi muito bom continuar estudando, né? Porque o conhecimento nos transforma, né? E também muito bom não esquecer o que meu avô sempre diz. A vida vale a pena se a gente faz o que gosta, e gosta porque isso nos torna felizes. A vida vale a pena buscando ser feliz, né? E aí eu lembrei de uma metáfora. Meu pai faleceu quando ele tinha 37 anos, num acidente, né? Eu estava com 17. 2 dias depois, a professora que me ensinava violão, nos sábados eu ia ter aula com ela aparece lá em casa. A gente morava num chalé de madeira, com um telhado de zinco, que era muito bom quando chovia, né? O barulho. Um barulhinho gostoso. Eu dormia ótimo. Exatamente. E ela manda um cartão que ela tinha escrito à mão, assim. E eu não esqueço e repito isso muito até hoje, porque eu acho que é uma metáfora muito interessante que tem a ver com a nossa conversa de hoje. Abre aspas. O boneco de sal vivia atormentado por uma pergunta que em sua infância e adolescência ele não conseguia responder. E a pergunta era: quem sou eu? E por mais que buscasse uma resposta, na sua família, entre seus parentes, na sua comunidade, nunca havia encontrado uma resposta para a pergunta que já começava a atormentá-lo. Quem sou eu? Quando o boneco de sal chegou na vida adulta, ele decidiu sair pelo mundo em busca da resposta à pergunta: quem sou eu? E durante várias décadas, tendo conhecido vários lugares, florestas, desertos, montanhas, e aprendido muitas línguas e conhecido novas culturas, ainda assim não havia encontrado uma resposta para a pergunta que o atormentava: quem sou eu? Até que um dia ele chegou numa grande praia e viu o mar. E pergunta: quem és tu? E o mar responde: se quiseres saber quem eu sou, te aproxima. E o boneco de sal se aproxima até que uma pequena onda bate nos seus pés. Ele salta para trás e diz: você derreteu os meus pés? Olha o que fizeste comigo.
E o mar agora, quase com um sorriso, quase com uma gargalhada, diz: depois de todo esse tempo em busca de uma resposta à pergunta que tu dizes que te atormenta, quem sou eu? Não percebeste que só quando nós nos entregamos à vida que nós temos e às diferenças que nós conhecemos, nós entendemos quem nós somos. E agora, com um grande brilho nos olhos, um sorriso nos lábios, o boneco de sal começa a entrar no mar. E antes que uma grande onda o dissolve por completo, ele grita: o mar sou eu. Fecha aspas. Ou seja, cada um de nós é a humanidade inteira no lugar em que vive, no lugar em que pensa sobre sua existência, no lugar em que dialoga com todas as mulheres, os homens, né? Os brancos, os pretos, os amarelos, os vermelhos, né? Os que escolhem essa ou aquela vida privada, que é um direito que nós temos para entender que o que vale a pena em nossas vidas é ser feliz e entender que no lugar em que nós estamos, fazendo o que nós escolhemos fazer, nós representamos a humanidade inteira. Cada uma e cada um de nós é um boneco de sal, mas é também o oceano inteiro. Então é com essa metáfora e com essa filosofia de vida que a gente encerra o nosso primeiro episódio do Pod Criativo. Vai ter outros episódios, então acompanhe aí e segue a gente para mais informações. Valeu! Tchau! Pode criar.